Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos no ar com o Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro. Hoje nós temos um assunto importante para fazer análise e também trazer os dados, que é a ata do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, a ata da reunião que aconteceu na semana passada, quando o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros em 0,5%. Vamos então saber os motivos, o que diz o Copom sobre isso e como que a gente pode analisar, além da conjuntura, como é a proposta do nosso programa. Eu já convido o André para trazer aí os dados e o que o Copom disse nessa ata, André, e como é que a gente pode fazer uma análise aí sobre os resultados, os motivos, né, que o Copom deu para aumentar a taxa básica de juros em 0,5%. Então vamos lá, Moisés e Lucas. Né? Foi liberado agora na parte da manhã a ata do Copom, né, da reunião do dia 5 e 6 de novembro. Eu chamo a atenção assim, de três partes interessantes. Né? A primeira é logo no item A, né, ponto 1, parágrafo 1, né, podemos dizer assim, que ele chama de atualização da conjuntura econômica do cenário do Copom. Né? Eu sempre falo de Copom, eu me lembro quando um aluno meu achou que era Copom, de copo grande, né? Não Copom com M. Né? E ele enfatiza o seguinte, que o ambiente externo permanece desafiador, a gente já sabe disso, né? Conflito na Ucrânia, conflito no Israel, aquele vai não vai da Taiwan com a China, né? A própria eleição agora que criou uma certa turbulência por parte de imprensa com relação ao Donald Trump, né? Do que ele realmente vai fazer, Trump 1 para Trump 2, qual vai ser a política econômica internacional e nacional, né? Então, isso criou, assim, podemos dizer, um atrito, um desafio, né? Do que vai ser essa economia americana, né? E isso tem um impacto na economia americana e, com certeza, na economia mundial, porque aquelas histórias que a gente repete, anos 70, anos 80, anos 90, anos 00, né? Que a economia dos Estados Unidos ainda continua sendo a locomotiva a nível mundial. Né? E na ata do Copom diz exatamente, suscita maiores dúvidas sobre os ritmos de desaceleração da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Né? O Fed tinha uma projeção inicial de 2 quedas de juros de 0,5%. Depois da primeira queda de 0,5%, saiu dados sobre o trabalho, sobre vendas e sobre desemprego. E nessa segunda mexida no Copom, na semana passada, já saiu de 0,5 para 0,25. Né? Então, já houve uma alteração. Tem o atrito do Jerome Powell com o Trump, né? E ele já informou que se o Trump pedir para ele renunciar, ele já disse que ele não renuncia. Né? Então, assim, esse é mais um atrito, um white noise aí na economia mundial para a gente lidar com isso daí. Né? O segundo ponto que eu chamo a atenção é o item 4 ainda do item A, né? Que ele fala o seguinte, a inflação cheia e as medidas subjacentes se situaram acima da meta para a inflação. Inflação cheia é o IPCA, né? Nas divulgações mais recentes. Então, aquilo que a gente já vem dizendo, que os índices e os IPCs, e NPCs e IGPs, todos estão apresentando alta agora nesse segundo semestre. Né? E as expectativas de inflação para 24 e 25, apuradas pela pesquisa Focus, encontram-se em torno de 4,6% e 4%, respectivamente, que é longe da meta de 3%, mas a gente sabe que ainda tem aquela banda de mais 1,5% e menos 1,5%. Tá? E o terceiro item que eu chamo já é com relação ao item B, que chama-se cenários e análise de risco, conforme está ali na ata do Copom, que ele faz mais ou menos o seguinte no item 5. No cenário de referência, a trajetória para a taxa de juros é extraída da pesquisa Focus e a taxa de câmbio parte de 5,75 por dólar, evoluindo segundo a paridade do poder de compra, o famoso que a gente conhece como PPC. Né? O preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos 6 meses, ou seja, não vai ter nenhum impacto muito vigoroso sobre combustível a nível internacional, que isso pode impactar ali a política de preço da Petrobras, e passa a aumentar 2% ao ano posteriormente. Então, mais ou menos, por enquanto, sob controle. Né? E, além disso, adota essa hipótese de bandeira tarifária amarela em dezembro de 24 e 25. Né? Essas chuvas que começaram a ocorrer no Sudeste, achamos nós, né, vai criar
uma desinflação da energia elétrica nos índices de preço, né? A gente só não sabe se é a chuva realmente ou foi pressão de Brasília para que se mexesse nas bandeiras tarifárias vermelhas 1 e 2. Né? Mas isso é aquela dúvida de economista que a gente nunca sabe o que pode ocorrer. Lucas. Só antes do Lucas falar, Lucas, deixa eu só dizer que existe uma expectativa de que a bandeira tarifária volte a ficar verde agora em dezembro. Pode falar, Lucas. Uma notícia boa a caminho, então. Na verdade, até comentando um pouquinho a respeito da nossa economia interna, né, Brasil, um pouquinho aí, tu também fez a relação aí com o cenário externo, né, André? E aqui no nosso país, além de todos os fatores aí que tu comentou também, a gente tem uma questão relacionada ao mercado de trabalho, né, que segundo o que foi exposto na ata ali do Copom, se tem uma economia um pouquinho mais aquecida agora nessa época do ano, por costume, digamos assim, também pode-se dizer, em função até das festas de finais de ano e questão de empregos sazonais que a gente tem, aqueles empregos temporários, né, aquecidos ao comércio, principalmente, né, que acaba tendo esse pico de algumas contratações, né, no fim das contas, isso aí acaba gerando, refletindo, né, na renda disponível das famílias, né, então o pessoal acaba tendo um pouco mais de disponibilidade de dinheiro no seu orçamento e acaba consumindo um pouco mais. Isso aí também influencia para uma elevação dos preços, né? Então, a gente vai ter aí o pessoal com mais dinheiro no bolso, provavelmente comprando um pouco mais, é o que vai levar aí a uma certa elevação dos preços, né? Apesar de, sim, a gente ter nessa época do ano e agora final de novembro, a Black Friday, que todo mundo fala, né? Que existem alguns descontos, né, condições especiais para compra e tudo mais, mas mesmo assim, isso são casos, não dá para se dizer isolados, né, porque tem muita gente que faz, né, essas promoções, mas de certa forma não algo que vai influenciar na própria taxa de inflação, né. Então, a gente tem aí, principalmente agora, até a gente comentou em outros programas aí, o Moisés falou também a respeito da carne, né, que agora existe um consumo um pouco mais elevado no final de ano também, então os preços tendem a subir um pouco mais aí, considerando, então a gente tem uma tendência altista para a inflação, levando isso em conta, o comitê, então, provavelmente na próxima reunião pode ser que aumente de novo, né, a taxa Selic, essa é a tendência, expectativa do mercado, né, então aguardemos, vamos ver o que vai rolar aí. Moisés, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, o que eu tenho a dizer para vocês, por tudo que vocês falaram, eu não vou repetir nada, só vou falar uma palavra, que está imperando aí, tanto no mercado financeiro, né, quanto nos consumidores, incerteza. Né? A gente está vivendo um momento de incerteza. E me chamou a atenção quando o André falou, né, a gente como economista às vezes nem sabe o que dizer. Né, em relação ao que esperar em relação a isso. Então, é total incerteza. E essa ata do Copom mostrou isso. A pergunta que eu tenho, nós não vamos responder hoje, mas eu quero deixar até aí para nós, quem sabe, uma hora dessas, fazer uma análise. A pergunta que eu tenho é, num cenário desse de incerteza, como a gente está agora, quem é mais impactado? A empresa, né? As famílias como um todo, os consumidores? É uma boa pergunta que eu deixo aí como provocação para nós responder e analisar nos próximos programas nossos aqui no Fato Econômico, a economia além da conjuntura de hoje. Fica por aqui, volta amanhã. Um abraço e até. Um abraço.